A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Vamos dar início a mais uma aula, né? Estamos com saudades aí, né? Mas breve, no nome de Jesus, a gente vai estar reunido novamente, né? Tudo tem caminhado, né? Para que a gente esteja reunido novamente, né? E que a gente possa descansar no Senhor, né? Que no momento certo o Senhor vai preparar e a gente vai estar reunido de novo, né? E hoje nós vamos continuar estudando sobre os dons espirituais. E hoje nós vamos falar de um dom muito importante mesmo, que é o dom de quê? É o dom da profecia. Isso mesmo, lição de número 7, dia 17 de 5 de 2020, nós vamos falar sobre o dom de profecia, né? E para iniciar nossa aula, vamos para o nosso versículo-chave, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 1. Na versão ARA, né, Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Na versão NTLH, né, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz assim: portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Anunciar a mensagem de Deus aqui, pessoal, significa o mesmo que a profecia. Amém? Vamos entender então esse versículo que acabamos de ler, né? Neste capítulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo faz uma comparação entre o dom de profecias e o dom de línguas, ou seja, falar em línguas, né? Mas por que, né, Paulo faz essa comparação? Segundo Paulo, falar em mistério edifica somente a pessoa, porque geralmente é algo mais particular, né, entre a pessoa e Deus. Porém, tem alguma exceção, né? Se aquela pessoa que está falando em línguas, ela tiver também o dom de interpretar as línguas, isso serve para a edificação de outras pessoas. Ou até mesmo, se próximo àquela pessoa que está falando em línguas, tiver outra pessoa que tenha o dom de interpretar e assim interpretar as línguas, né, que estão sendo faladas, isso edifica a vida de outras pessoas, né? Então essa é a exceção. Já o dom de profecia, Paulo diz ser superior, porque aquele que profetiza edifica não somente a sua vida, mas ele edifica a igreja. Olha que lindo, pessoal. Por isso que é um dom muito importante, né? Assim como o tio Mateus disse no início da nossa aula, né? Vamos entender o seguinte, mas acredito que vocês já devem ter ouvido falar que a profecia, ela precisa se encaixar dentro de 3 requisitos. E esses requisitos são o seguinte: a profecia, ela exorta, a profecia, ela consola e a profecia edifica. Ou seja, ou ela edifica, ou ela consola, ou ela exorta. O que passar disso não é de Deus. Porque tudo, pessoal, nós encontramos na Bíblia. E a palavra do Senhor nos diz isso, né? Que a profecia ou ela exorta, ou ela consola, ou ela edifica, né? E no novo tópico, né, que a gente iniciou na aula de número 5, né, vamos conversar. O Timóteo trouxe algo aqui para a gente refletir juntos, né? Deus e o homem, né? Desde o princípio, Deus sempre teve o propósito de se relacionar com o homem. Vamos lembrar lá de Adão? Né? Lá na viração de cada dia, o Senhor visitava Adão e eles conversavam. Olha isso, pessoal. Deus se relacionava com o homem. Porém, com o pecado, o homem se afastando de Deus. E desde então, esse contato de Deus com os homens ficou muito prejudicado. No Antigo Testamento, nós vemos homens de Deus, né, que viviam uma vida santa, uma vida separada, uma vida de renúncias e que tinham comunhão com Deus. Esses homens eram usados por Deus para serem o porta-voz de Deus, ou seja, os instrumentos de Deus para transmitir a sua mensagem, que naquele tempo e nos dias de hoje a gente conhece como os profetas. Isso mesmo. Vamos lembrar de um exemplo? Lembram de Moisés? Moisés, isso mesmo. Deus falava com ele e ele transmitia a mensagem de Deus ao povo, conduzindo o povo. Ou seja, Moisés, né, que tirou o povo de Israel do Egito, conduziu o povo pelo deserto, né? Foi através de Deus. Ele era um profeta e Deus falava com Moisés e Moisés então transmitia a mensagem de Deus ao povo. E assim ele conduzia o povo pela graça de Deus.
Agora, o tio Mateus colocou aqui, né, o Novo Testamento. O Novo Testamento é o que a gente vive hoje, né? Desde quando Jesus veio ao mundo até hoje, a gente vive o Novo Testamento. E até que Deus, então, decidiu enviar o seu único filho, Jesus, para vir aqui nessa terra, nos salvar de todos os nossos pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus, ou seja, o nosso contato de novo com Deus, que foi perdido com a entrada do pecado no mundo. E assim o véu se rasgou e agora nós temos livre acesso ao Pai. Olha que lindo, pessoal, agora nós temos comunhão de novo com o nosso Deus. E o autor da lição, ele trouxe algo surpreendente que eu tive que colocar aqui para mim compartilhar com vocês. Olha o que ele diz. No Novo Testamento, o Pai se revelou a toda a humanidade de uma forma sublime e surpreendente, falando conosco por intermédio de seu Filho, o maior profeta de todos os tempos. Olha isso, pessoal. O Pai, que é Deus, revelou a toda a humanidade de uma forma sublime e surpreendente, falando conosco por intermédio de seu Filho, Jesus, o maior profeta de todos os tempos. Olha isso, pessoal. O profeta, ele tem a função de transmitir a mensagem de Deus. E Jesus veio ao mundo para transmitir a mensagem de Deus. Olha que lindo, pessoal. Jesus veio, transmitiu a mensagem de Deus, deixou a palavra de Deus para nós, foi morto, crucificado de forma injusta por homens aqui na terra que o condenaram. Mas ele ressuscitou e ele venceu a morte. E ele é o maior de todos os profetas, pessoal. Olha isso. Ele foi a prova viva. Deus enviou ele aqui nessa terra. Jesus Santo vivia no céu, não precisava vir aqui, mas ele veio para cumprir a palavra de Deus. E Jesus, ele é o nosso maior e melhor exemplo em tudo. Ele veio aqui, cumpriu e mostrou a vontade do Pai a toda a humanidade, a todos nós. Ou seja, assim nós podemos compreender que Jesus foi o porta-voz de Deus. Lembra que a gente aprendeu que os profetas eram porta-vozes de Deus? Jesus também foi um porta-voz de Deus. Vamos entender outra coisa? O profeta, antes de transmitir a mensagem de Deus à igreja, ele primeiro tem que ouvir a voz de Deus. Olha isso. E esse privilégio, que é de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do nosso Pai, não foi algo somente do Antigo Testamento com os profetas, mas é algo presente em nossos dias. É isso mesmo, pessoal, é algo presente em nossos dias. O nosso Deus, ele é o mesmo, ele não muda, ele permanece para sempre. Ontem, hoje, eternamente, ele é o mesmo, ele não muda. E assim, Deus fala com seu povo de diferentes formas. E uma dessas formas é a profecia, é através da profecia. E vamos aqui ver, né? Vamos lembrar de um exemplo bem próximo de nós. Acredito aqui que todos, né, ou quase todos, conhecem a Irmã Santa, que congrega conosco lá na nossa igreja. E a maioria de vocês cresceu ali na Ática e muitos já devem ter presenciado Deus usando a Irmã Santa em profecia. Ou seja, ali é Deus usando ela, edificando a sua igreja, né, através da vida da irmã. Ou seja, Deus usa a Irmã Santa para transmitir a sua mensagem a nós, que somos a igreja, e ele nós somos edificados. Lembraram, pessoal? Espero que tenha ajudado um pouco a clarear a mente de vocês. Vamos para o tópico de número 1, que diz o seguinte: uma mensagem inspirada por Deus. A profecia, ela vem da parte de Deus. Ela não pode ser algo nem criado, nem pensado por homens, assim como diz lá o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E lá em João, capítulo 3, no versículo 27, diz o seguinte: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Pessoal, olha isso. Então, tudo provém de Deus. A profecia, a mensagem, ela é inspirada por Deus. E eu trouxe aqui alguns exemplos na Bíblia, né? Para a gente poder ter uma noção, né? Os exemplos de que a profecia é inspirada por Deus, que a gente vai ver aqui, que nesse caso são as iniciais antes de cada profecia.
Olha aqui nessa imagem, né, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 26. Diz assim, ó: Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, ó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Olha isso, pessoal, inicial que eu disse a vocês. Assim diz o Senhor, ou seja, uma mensagem inspirada por Deus, transmitida por Deus. Também, lá em Ezequiel, capítulo 30, no versículo 10, temos o seguinte, ó: Assim diz o Senhor Deus: Eu, pois, farei cessar a pompa do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha de novo, pessoal, a profecia sendo inspirada por Deus. Outro exemplo, lá em Zacarias. Zacarias, capítulo 6, no versículo 12. E diz-lhe: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Pessoal, trouxe esses 3 exemplos aqui para que a gente possa compreender que na Bíblia a gente tem exemplos das palavras de Deus, das profecias que são inspiradas por Deus. Amém? Atenção, coloquei essa atenção bem grande, porque agora a gente vai falar de algo muito importante. Sabe por quê? As profecias, elas precisam ser analisadas segundo a Bíblia. Lembra do que nós falamos lá no começo da aula? Que as profecias elas devem cumprir 3 requisitos básicos: exortar, consolar e edificar. O que passar disso não vem de Deus. Mas, tio Mateus, por que eu vou ficar analisando as profecias? Não podemos somente aceitar a profecia e pronto, acabou? Não. Sabe por quê? Jesus mesmo nos disse lá em Mateus, no capítulo 24, né, nos últimos capítulos de Mateus, capítulo 24, 25, Jesus sempre alertando os seus discípulos. Jesus ele disse o seguinte: ele falou sobre os falsos profetas que se levantariam nos últimos dias. Por isso, nós devemos tomar cuidado no que falar e no que receber. Tudo deve ser fundamentado, baseado na Bíblia. E além disso, nós somos homens e somos sujeitos a falhar, somos sujeitos a errar, porque somos pecadores, não somos perfeitos, né? E no último parágrafo do primeiro tópico, o autor nos diz assim: a verdadeira profecia é harmoniosa com a palavra do próprio Deus, porquanto tem o Espírito Santo como seu autor supremo, e é o próprio Espírito que fala na profecia, não podendo assim haver dissonância. Ou seja, não pode haver uma oposição, um contraponto, né, pessoal? Não pode haver como é que a gente pode dizer? Não pode haver uma discordância, né, entre a profecia e a palavra de Deus, porque a profecia ela é inspirada por Deus e a palavra de Deus ela é fiel, ela é eficaz, ela é perfeita. Nosso Deus é perfeito, porque ele não confundiria o que está escrito em sua palavra. Por isso, a Bíblia é o livro mais seguro, mais confiável que existe no mundo, porque ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. Tópico de número 2 tem como título o seguinte: transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito. Pessoal, nós como cristãos devemos fazer tudo com ordem e decência, porque nós somos exemplo para o mundo. E até na utilização dos dons, nós devemos agir de forma ordeira. No último culto, no culto de domingo, o pastor Jonas trouxe essa palavra, né? Ele estava ministrando e trouxe essa palavra ordeiro, que me chamou muita atenção. E eu fui pesquisar, né? E eu trouxe para vocês aqui, para vocês entenderem. É um pouco diferente essa palavra, mas a gente vai conseguir entender. Olha o que significa. Ordeiro é um indivíduo que é disciplinado, organizado, pacífico, harmônico, né? Então é o seguinte, pessoal. Deus é muito perfeito. E nós, como cristãos, devemos ser organizados em tudo, até durante a profecia, até durante a utilização dos dons. Porque até quando nós estamos sendo usados por Deus, mediante a sua graça, que é algo surpreendente, Ele não deixa que a gente perca consciência. Por isso, o dom de profecia deve ser uma mensagem transmitida através do Espírito Santo de uma forma consciente, né? Porque a palavra de Deus nos dá base para isso.
E outra coisa que o autor da lição trouxe, muito importante, que me chamou muita atenção, e esse trecho eu tive que até copiar aqui para os slides para mim ler com vocês, porque é muito forte, pessoal, que é o nosso próximo ponto, né? Ele diz o seguinte, para quem quiser olhar na revista, tá no tópico de número 2, no finalzinho do primeiro parágrafo, e diz o seguinte, olha o que ele trouxe para a gente. No momento em que a profecia é transmitida, não é Deus quem está falando, mas é o homem que está transmitindo o que de Deus recebeu. Porque, se fosse o próprio Deus que estivesse falando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem, como está ordenado que se faça. Pessoal, Deus ele é tão bondoso, tão misericordioso, que mesmo eu e você não merecendo, Ele escolheu nos usar. E como somos homens, nós somos falhos, nós estamos sujeitos a erros a todos os momentos. E por isso, é importante a gente consultar a Bíblia quando a gente recebe alguma profecia, porque somos homens e podemos falhar. Mas o autor diz o seguinte, porque se fosse o próprio Deus que estivesse falando, sem intervenção nossa, sem intervenção de nós homens, se fosse somente Deus falando, a gente não precisaria de forma alguma consultar na Bíblia. Por quê? Porque Deus é perfeito, né? Então, se Deus estivesse falando somente Ele, né, sem a nossa intervenção, não haveria essa necessidade. Mas como Deus usa nós, que somos homens, nós precisamos conferir, consultar a Bíblia, porque nós estamos sujeitos a erros, né? Nós podemos errar. E o tópico de número 3, ele tem como título o seguinte, edificando e consolando a igreja de Cristo. Nós aprendemos então na lição de hoje que a profecia ela deve edificar, exortar e consolar. E esse dom é de extrema importância na igreja, porque aquele que profetiza na igreja, segundo a Bíblia, aquele que profetiza, né, pessoal, perdão, ele edifica a igreja, né? Assim como a gente leu lá no início, né, quando a comparação de Paulo com o dom de línguas e com o dom de profecia. Porque o dom de profecia, ele edifica a igreja. Lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, na parte A, ele diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, a orientação de Deus ela é fundamental, porque onde não há orientação de Deus, reina desordem, né? É algo mal planejado, é algo talvez desorganizado, né? Assim como a gente, né, acabou de ler, ó. Não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Então, há o erro. Por esses e por outros tantos motivos, Paulo considera o dom de profetizar superior, não desmerecendo outros dons, não, mas sim que este possui um grande peso, uma grande importância em nosso meio. E por isso que a orientação de Deus é fundamental para que nós não venhamos nos corromper e para que sejamos organizados, para que possamos ter a orientação de Deus nas nossas vidas. Por isso a profecia é tão importante, né? E por fim, pessoal, vamos buscar esse dom, porque a gente aprendeu hoje que ele é muito importante para nós e principalmente para a igreja de Deus, para a igreja de Cristo. Vamos pensar, imagina Deus usar você para transmitir, para levar uma mensagem para a igreja de Deus. Olha que responsabilidade, hein? Mas olha que privilégio. Pensa, pessoal, olha que lindo. E nós cremos, né? Se for da vontade do Senhor, se nós buscarmos de todo o nosso coração, Deus pode usar a mim e a você também. Então vamos buscar e fazer tudo segundo a vontade do Senhor. Amém? E lembre-se, pessoal, a profecia, ela deve exortar, consolar ou edificar. O que passar disso não vem de Deus. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo, né? Ou qualquer coisa, procure a minha, a tia Gabi, que a gente está à disposição para ajudar vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.